Olá pessoal, boa tarde, quer dizer boa noite, né? Que já são 9 horas da noite. Hoje vamos dar continuidade aí, falar um pouco mais aí sobre o mundo espiritual. Um assunto que me deixou muito intrigado é como esse olho, né? Como o olho que tudo vê, sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo, tudo ele vê. Mas eu pude perceber o seguinte, né? O passado, né? O passado ele sabe porque ele vê tudo, né? Como eu já tinha explicado no vídeo anterior, ele tem acesso a essas imagens. Né? Mas e o futuro? Como que ele consegue saber do futuro? Porque ele sabe do futuro também. Né? Quando ele me atacou, ele revelou algumas coisas que iriam acontecer. Aí eu fiquei pensando, cara, me questionando como que ele sabe do futuro. Como que ele consegue isso, saber o futuro? Aí eu parei para pensar, questionar porque eu cheguei à conclusão é o seguinte, cara. Ele, esse demônio, ele é, ele é chamado de arquiteto, né? O pessoal chama ele aí o grande arquiteto do universo, né? E o que faz um arquiteto? Né? Por que arquiteto? Porque ele projeta, né? Ele projeta, ele projeta os acontecimentos. Então, por incrível que pareça, a sua vida, o seu destino é projetado por esse ser, né? Por esse ser aqui, porque nós estamos num mundo aqui dominado pelos seres das trevas, né? E esses seres das trevas aqui, eles projetam, ele tem um projeto para a sua vida. Desde quando você nasce, ele já tem um projeto para você, incrível que pareça, mas é isso mesmo. Então, através desse projeto aí que ele tem para a vida das pessoas, né, e para o mundo, ele consegue prever o futuro, porque ele consegue, porque ele já projetou as ocorrências aqui no planeta lá 20 anos lá na frente, ele já sabe, entende? Quando ele quer beneficiar uma pessoa, ele já sabe. Quando ele quer prejudicar uma pessoa também, ele já sabe. Entende? No entanto, que esse demônio, ele apareceu no meu sonho 20 anos atrás, cara. 20 anos atrás ele já entrou no meu sonho e falou que ia me destruir. Me destruir, acabar com recursos financeiros, saúde. Ele falou que ia me deixar na pior. 20 anos atrás ele já tinha entrado no meu sonho e falado. Só que eu não sabia, nem acreditava em demônio. Para mim era só um sonho qualquer. Né? Para mim era só um sonho. Eu não tinha levado a sério aquele sonho. Quer dizer, então 20 anos atrás aquele demônio já tinha entrado no meu sonho, falando que ia me destruir, ia me causar prejuízos enormes. Só que eu não dei atenção. Mas ele já tinha projetado isso 20 anos atrás. Ele já tinha escrito isso para mim. Esse demônio aí. Só que eu não tinha levado a sério não, porque para mim era só um sonho, não era real, né? Então o que acontece? Ele prevê o futuro porque ele projeta esse futuro para você, entende? Por isso que ele consegue aí prever o futuro, porque esse futuro aí é projetado por ele mesmo. Ele é o administrador desse mundo de trevas, né? São os dominadores deste mundo de trevas, né? E não é à toa que algumas pessoas chamam ele de o arquiteto do universo, o grande arquiteto. O que faz um arquiteto? Projeta. Por quê? Porque ele projeta tudo que vai acontecer aqui no mundo terreno é projetado por esse ser, entende? Então o que acontece? Ele projetou isso já há muitos anos atrás
e depois usou pessoas para concretizar isso aqui. Você entende? O que ele fez? Ele projetou e depois ele chegou aqui, ó. Depois ele chegou aqui para me dar prejuízo em todas as áreas. Ele fez o quê? Começou a usar pessoas dentro da empresa que eu trabalhava, certo? Para essas pessoas chegar aqui em mim, ó, começar a sabotar máquinas, insinuar que querendo me incriminar de alguma coisa, para que eu pedisse demissão da empresa e isso me causasse prejuízo, porque já ia começar uma sequência de prejuízo daí, entende? Então, quando começa aqui essa sabotagem de máquinas aqui, essas insinuações e fofocaiada de lá e de cá, causa um estresse. E quando causa esse estresse, ele chega aqui, ó, chegou aqui na minha mente aqui, ó, começou a perturbar a minha mente com pesadelos, com pensamentos de perseguição, não sei o quê. E eu já não conseguia mais dormir nem nada. E foi aonde que eu entrei na dele e acabei pedindo demissão da empresa, tomando prejuízo. Certo? Então, quer dizer, ele usou pessoas aqui, ó. Ele usou pessoas para me causar esse prejuízo aqui, ó. Juntamente com ele, lógico, para me causar prejuízo, certo? Mas o que aconteceu aqui? Ele usou essas pessoas aqui para trazer para o mundo físico, para trazer aqui para a Terra, para me prejudicar, algo que ele já tinha projetado, certo? Então, isso que aconteceu aqui comigo, ele já projetou muito tempo atrás. Como ele já projetou, o que aconteceu aqui, ele projetou aqui no mundo celestial, você pode fazer isso, ó. Certo? É o que aparece aí, uma estrela, né? Então, o que acontece? Ele projetou aqui, ó, no mundo celestial, e depois ele trouxe aqui para o mundo físico, usando essas pessoas aqui, ó, controlada por ele. Entendeu? Então, o que significa aqui, ó? O que apareceu aqui? Essa estrela, significando o quê? Assim na Terra como foi projetado no céu, como foi projetado nas regiões celestiais. Entendeu? Então, essa transferência aqui desse projeto para o mundo terreno acaba aí dando significado a essa estrela, né? Assim na Terra como foi projetado pelos principados nas regiões celestiais, né? Essa administração deles, né? Essa administração dos principados aqui na Terra, para mim simboliza aí esse símbolo, beleza? Esse aqui eu estou falando de acordo com as minhas experiências, né? Cada um tem um significado. De acordo com as minhas experiências, eu consegui encaixar esse símbolo aqui, porque aconteceu comigo isso aí, entende? Aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Ele usou pessoas aqui, ó. Ele usou pessoas aqui, ó, para me causar um prejuízo e, né, com auxílio dele aqui, certo? Só que o que aconteceu aqui, ó, ele já tinha projetado isso há muito tempo, lá nas regiões celestiais, ele já tinha projetado, já tinha até me falado isso. Então, como ele já projetou isso aqui, ele já projetou aqui em cima, você traz para cá, ó. Você traz para cá, ó, aí você inverte, certo? Então, assim, o que ele projetou aqui em cima, ele conseguiu transferir aqui, ó. Entende? Porque ele é um arquiteto, ele projeta e usa pessoas aqui, ó, dominadas por ele, para transformar isso aqui em realidade aqui no mundo terreno. Certo? Seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos, vamos ver aqui. Seria mais ou menos aqui um arquiteto, né? Uma simbologia. O arquiteto ele projeta, certo? O arquiteto ele projeta. Só que esse arquiteto aqui,
ele precisa, para ele executar o que está aqui nesse projeto, ele precisa de o quê? Ele precisa de um pedreiro, né? Então o que acontece? O arquiteto, né, faz o projeto, só que para que esse projeto venha a ser construído, ele precisa de um pedreiro para pegar esse projeto e executar esse projeto. E no mundo espiritual não é diferente, né? Nós temos aí o grande arquiteto do universo que ele projeta, certo? Só que para ele trazer isso para o mundo físico, ele precisa do auxílio de pessoas, né? né? De obreiros, né? No caso, aqui. Mas como aqui nós estamos simbolizando, vamos seguir o exemplo aqui, né? O arquiteto aqui precisa aqui do auxílio de um pedreiro para que esse projeto saia do papel e venha a ser construído aqui no mundo físico. Então o que acontece? Acontece isso, né? O mundo celestiais é onde ocorrem os projetos, as ideias, né? E essas ideias é transferido aqui para o mundo terreno, né? É concretizado aqui através de pessoas, né? Aqui estou dando um exemplo aqui do pedreiro, né? Do pedreiro por causa do arquiteto. Mas é só um simbolismo, né? É só um simbolismo. Agora, esse pedreiro aqui, essa situação aqui também, você pode trocar isso aqui por símbolos, né? Entende? Porque em vez de pôr aqui, em vez de pôr aqui, em vez de pôr aqui um arquiteto, você pode pôr um símbolo que representa esse arquiteto. No caso aqui de um desenho, você pode pôr aqui um compasso, certo? Você põe um compasso representando o projeto, né? Porque esse aqui, lógico que ele é usado aqui também ele é usado aqui na obra, mas ele é mais usado aqui em desenho, né? Ele é mais usado no projeto. Então, para representar esse arquiteto, você põe aqui o compasso, certo? E para representar esse projeto sendo executado aqui no plano físico, você pode pôr aqui um esquadro, porque o esquadro aqui ele representa bem a função do pedreiro, porque tudo que você vai fazer, tudo que o pedreiro faz, ele precisa de um esquadro, né, para deixar alinhado, para deixar reto, para deixar no esquadro, entende? Então o que acontece? O que que isso significa para mim diante das minhas experiências, né? Isso significa os planos aqui do mundo espiritual, os projetos aqui dos principados sendo transferido, né? Sendo transferido aqui, ó, e concretizado aqui no mundo terreno através de seus pedreiros, dos seus obreiros, entendeu? Entende? Então aqui ele tem um projeto aqui para o mundo terreno. Ele tem um projeto aqui que foi elaborado no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E para transferir aqui para o mundo terreno, ele precisa aqui utilizar pessoas que vão ser os braços desse cara aqui, certo? Essas pessoas aqui, ó, vão pegar esse projeto que está no papel e, e construir esse projeto. Pode ser aí, e esse projeto pode ser de diversas formas. Pode ser para beneficiar pessoas, pode ser para destruir pessoas, pode ser para invadir cidades, fazer guerras, uma infinidade de coisas, entende? E é isso. Significa que é o reino dos principados, né? A administração dos principados, das ideias, dos projetos do mundo espiritual sendo concretizado
aqui no plano físico, entende? Seria mais ou menos isso. O projeto do mundo espiritual, né, saindo do papel e vindo ser realizado aqui no mundo físico, entende? Seria como aqui é um arquiteto elaborando o seu projeto, esse projeto saindo do papel e vindo aqui, ó, e o pedreiro aqui, ó, usando o esquadro, realizando. O pedreiro aqui é representado pelo esquadro, realizando esse projeto aqui no mundo físico, entende? E como eu falei, esse projeto aí pode ser aí, enfim, várias situações, desde algo que beneficia pessoas, algo que destrói pessoas, guerras e construções de templos, não sei o que, sistema de governo, cara, uma infinidade de coisas aí que mais pra frente aí, entendeu? A gente pode desenrolar sobre isso. Beleza? Isso também pode ser visto aqui dessa forma também, ó, né? Dessa forma também representando a mesma coisa em forma de envelope, né? O que seria esse envelope? Porque sempre chegava mensagem para mim, na minha mente falando de envelope, eu não estava entendendo, bom, mas o que significa esse envelope, né, mano? Depois que eu fui ver que o envelope também representa a mesma coisa, né? Porque seria o quê? Seria aqui, ó, esse olho aqui, esse arquiteto aqui, ele mandando uma mensagem para você. Esse envelope aqui significa a mensagem. Mas o que é a mensagem? A mensagem é o comportamento dessas pessoas, certo? O comportamento dessas pessoas aqui, ó, é a mensagem desse olho aqui que ele está enviando para você. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa que vai te beneficiar, é, infinitas possibilidades aqui, entendeu? Porque o envelope, se você perceber, ó, ele tem a mesma coisa aqui, ó. Ó, tem aqui o projeto aqui, ó, igual a gente viu lá igual a gente viu no desenho anterior, né? Tem aqui o projeto sendo elaborado no mundo celestial, né? No mundo espiritual e concretizado aqui, ó, no mundo físico, entendeu? No mundo há muita coisa, porque significa a mesma coisa, significa o projeto, um projeto elaborado no mundo espiritual sendo transferido, um projeto aqui elaborado no mundo espiritual sendo aqui transferido para o mundo físico, usando comportamento de pessoas, né? Então essas pessoas aqui, ó, vão representar esse comando desse cara aqui, ó, certo? Muitas vezes aqui essa pessoa aqui vai chegar para você, o comportamento dessas pessoas aqui vai te trazer danos terríveis, né? Danos terríveis. Mas essa pessoa aqui, ó, está sendo enviada por esse cara aqui, por esse olho, certo? Por isso que Paulo de Tarso já falava, né? Paulo de Tarso já falava, a nossa luta não é contra a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, né? A nossa luta não é contra essas pessoas aqui. A nossa luta é contra os principados e potestades, né? Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal nas regiões celestiais. E é bem isso, né? Porque essas pessoas vão vir até você para te fazer mal, ou sei lá, para querer te destruir. Só que não adianta você lutar contra essas pessoas. Lógico que você vai se defender, mas não adianta você lutar, porque essas pessoas aqui é só uma marionete desse cara aqui, ó. São pessoas aqui dominadas por esse cara. Então, entende? Aí que eu fui compreender o que Paulo de Tarso queria dizer nessa passagem aqui, ó, né?
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo de Tarso aqui já falava. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Você entende? E isso aqui representa bem isso aqui, certo? Porque vão vir aqui pessoas, né, enviados por esse cara aqui para te ferir, né? Só que não adianta você querer lutar contra essas pessoas. É lógico que você vai se defender, mas a luta é contra esse cara. Porque é esse cara aqui, que tem um controle dessas pessoas. Essas pessoas aqui seriam mais ou menos só bruxos na mão desse cara. Entende? Desse cara aí. Beleza? Então aí eu fui entender como que esse cara aqui consegue prever o futuro. Ele prevê o futuro porque ele é um arquiteto, né? Ele é um arquiteto. Muita gente chama ele até do grande arquiteto do universo, não sei o quê. E ele projeta situações e ocorrências aqui no mundo terreno. Então, quando ele tem um projeto de te beneficiar ou te destruir, ele já projetou isso aí há muito tempo. Há muito tempo atrás ele já projetou. Entendeu? Então ele vai fazer de tudo para isso acontecer. Ele vai fazer de tudo, ele vai usar pessoas controladas por eles. Entende? Vai fazer pessoas, entende? Porque ele quer atingir o objetivo dele. E como ele já tinha me falado até em sonho, 20 anos atrás, ele falou: vou te destruir, eu vou acabar com você, tanto financeiramente como psicologicamente, você vai acabar no manicômio, ou sem nada. Então, depois de um tempo, ele começou a usar pessoas, né? Ele veio aqui, lá na empresa que eu trabalhava, começou a usar pessoas, né? Pessoas controladas por ele. Essas pessoas fizeram de tudo para impedir a demissão daquela empresa. Desde já falei sobre isso, né? Desde sabotamento de máquina, insinuações lá de querendo me incriminar, tudo quanto é jeito. E isso causando um estresse muito grande. Ele aproveitando, vinha aqui na minha mente aqui, ó, causando aí transtornos terríveis, que eu não conseguia nem dormir mais, né? E acabou atingindo o objetivo dele, né? Que eu acabei, para me ter paz, eu achei que teria paz, acabei me desligando da empresa e tomando prejuízo. Mas ele já tinha projetado isso aí, porque ele queria uma sequência de prejuízo para atingir o objetivo dele. Mas isso que aconteceu aqui, ó, ele já tinha projetado muito tempo. Então, aí é onde vem aqui, ó. Como ele já tinha projetado, isso aqui não já tinha projetado aqui, ó. Então você faz assim, ó. É o que aparece, né? Aí você vê o que acontece aqui, ó. Assim na Terra, como projetado nas regiões celestiais, né? Aí você consegue entender, né? Você consegue transferir as suas situações para alguns símbolos, né? É aí que você começa, né? O reino desse cara aqui, que significa o reino dele, né? Os projetos dele sendo transferidos aqui para o mundo terreno. Entende? E isso aqui pode ser de vários fatores, né? De vários fatores. E quando ele quer invadir uma cidade, quando ele quer invadir um país, um exemplo, né?
Os portugueses chegaram aqui em 1500 aqui, invadiram os índios aí, invadiram o Brasil e roubaram as terras dos índios. Só que isso aí já era um projeto desse cara, entendeu? Já era um projeto dos principados. Então eles trouxeram aqui os portugueses. Então eles trouxeram aqui, ó, os portugueses chegaram aqui, ó, né? Usou aqui os portugueses chegaram aqui, os índios aqui, ó, começou uma guerra. E esse cara aqui, para ajudar, chegou aqui, ó, nos índios aqui, começou a pôr uma par de doenças. Os índios acabam, muitos deles morreram aí com doenças, né? É... E é isso. Você percebe que sempre tem um projeto, só que esse projeto que aconteceu aqui, essa invasão que aconteceu aqui no Brasil, os portugueses chegaram aqui, invadiram e tomaram a terra, roubaram a terra dos índios, isso aqui foi projetado antes aqui no mundo espiritual, entende? Então isso aqui primeiro aconteceu aqui, ó, aconteceu aqui esse projeto, certo? Esse projeto aconteceu aqui, depois esse projeto aconteceu aqui no mundo espiritual e foi transferido aqui para o mundo terreno, né? Usando essas pessoas aqui controlada por esse cara aqui. Porque tudo só está sob o controle dele. Sem ele aqui não acontece muita coisa aqui não. Entende? Então ele projeta, usou pessoas para chegar aqui, falou lá, vai lá, invade lá aquela terra lá e mata aquele pessoal lá, e, entendeu? E é isso. Entende? Então é isso, pessoal, por hoje. É isso aí, beleza?